Já há algum tempo, o Rio vem despontando como um polo de inovação, tecnologia e empreendedorismo. Inúmeras empresas que surgiram aqui têm atuação global, desenvolveram tecnologias vencedoras e viraram histórias de sucesso. Made in Rio é o nome do livro que tem um pré-lançamento aqui em O Rio é Tech, nada mais adequado, né? E que tem como convidado o Daniel Orlean, que é empreendedor serial, co-CEO da Volts e é o organizador desse livro. Seja bem-vindo aqui novamente no Rio é Tech, Daniel. Obrigado, Beto. É sempre um prazer conversar contigo, né? Apesar da gente pegar um ponto, a conversa sempre flui de maneira muito bacana, como uma boa startup, né? Isso. Experimentando e aprendendo. Isso aí. Cara, me conta, como que surgiu a ideia desse livro, então? Beto, eu acho que quem é empreendedor ou quer empreender, qualquer empreendedor, empreendedora carioca já deve ter ouvido a seguinte frase quando lança a sua empresa. Poxa, mas por que você está fazendo isso no Rio? Por que você não vai para São Paulo, para qualquer outro lugar do Brasil? Por que você escolhe o Rio? E essa é uma pergunta que não acompanha só a mim, acompanha várias pessoas com as quais eu interajo dentro dos nossos grupos de empreendedores e empreendedoras, grupos de inovação, grupos de tecnologia. E tem uma frase que uma dessas pessoas, que até o Francisco Ferreira, que é hoje, né, da Bis Capital, meu sócio, foi meu sócio em outra empresa, que ele uma vez falou uma coisa que me deixou bem intrigado e ao mesmo tempo bem animado. A gente, na verdade, não quer sair do Rio para abrir nossas empresas. A gente quer transformar o Rio num local onde abrir empresas seja algo bacana, seja algo que vai trazer não só um incentivo, não incentivo no sentido fiscal, mas vai trazer para o empreendedor aquele propósito. Cara, eu vou abrir a minha empresa no Rio porque aqui eu vou gerar emprego, aqui eu vou gerar impacto, aqui eu vou poder ter uma alavanca para o mundo. Então essa pergunta do porquê você abriu no Rio foi a pergunta que circundou várias das conversas que a gente teve com esses empreendedores e com essas empresas que fazem parte do livro Made in Rio. A ideia foi entender cada jornada e perceber de cada perspectiva, por que o Rio é um excelente lugar para você empreender, você inovar, e quais são, claro, os desafios que essa escolha traz, né? E aí, como organizador, como é que você conseguiu escolher, como foi o critério? Qual foi o critério? Olha, foi uma missão difícil, mas assim, ao mesmo tempo muito engrandecedora, né? Por quê? Porque você às vezes cai num caminho fácil, que é você pegar aquelas empresas que estão em destaque no mercado. As empresas que já saem em grandes publicações, que são conhecidas de todo mundo. Eu e os meus parceiros, né, nessa empreitada, a gente falou, não, a gente quer abrir sim, a gente quer ter espaço para grandes empresas que orgulham o Rio, como por exemplo a Vetex, a Bemob, né, que já são empresas que têm capital aberto no Brasil ou no mundo, mas também empresas que surgiram de dores muito locais, como o caso da Carteira Amigo ou da Eu Entrego. E aí a gente teve alguns critérios, né? O importante era ter empresas em diferentes estágios, mas que tivessem muito essa pegada de inovação, um propósito muito claro, uma diversidade nos seus empreendedores. Então, empreendedores homens, empreendedoras mulheres, né? Brancos, pretos, né? Pessoas que pudessem representar a diversidade que o Rio tem. Então, falar só sobre empresas que viraram unicórnio, chegaram no bilhão, tem outros livros já falando sobre isso. E é bacana, é legal você conhecer a trajetória de que alguém começou, fez aquela jornada do herói corporativo, né? Chegou a quase quebrar, mas conseguiu superar e hoje vale, sei lá, $1 bilhão, 10 bilhões de dólares. Mas e aquela empresa que está resolvendo o problema de uma comunidade que o correio não chega? E aquela empresa que está se alavancando numa coisa que é ruim, que é a insegurança urbana, para criar um negócio, começando no Rio, e que pode ser aproveitado pelo país inteiro. Então o critério foi esse, ser essencialmente carioca, ter a diversidade dos problemas e a diversidade no time que tirou aquela ideia do papel e que hoje está impactando a vida de milhares, milhões de pessoas. Legal. E o que você pode dizer de diferente em relação ao ecossistema carioca? Você é empreendedor também, né? Quais são os pontos positivos e o que precisa ser melhorado? Eu quero saber do Daniel, empreendedor, e do que você viu juntando toda essa massa aí de conteúdo do livro. Ótimo, assim, eu empreendo no Rio há mais de 20 anos, né? A história da minha primeira empresa, ela é a história de algumas, não de todas, mas de algumas também empresas que surgem aqui no Rio. A gente fala muito, quando a gente está falando de inovação e a gente está falando de tecnologia, da importância que tem aquela hélice tripla, né? E uma das
dessas questões da hélice tripla, que você tem a iniciativa privada, você tem as autoridades públicas e você tem as universidades. A minha primeira empresa surgiu quando eu estava fazendo engenharia na PUC, e depois eu segui para o mestrado em ciências da computação na PUC, pela minha interação nos laboratórios. Eu me lembro, assim, eu sou jovem há mais tempo, né, que a gente sempre brinca, mas quando eu estava lá na PUC, por volta dos anos 2000, o Instituto Gênesis tinha alguns anos, mas foi uma das grandes iniciativas de empreendedorismo aqui no Rio. É uma iniciativa sensacional, que até hoje gera muitos frutos. E tem vários ciclos do Instituto Gênesis, assim como tem também na UFRJ, né, em outros institutos de pesquisa e inovação aqui na nossa cidade. Mas como eu sei bastante a história da PUC, a gente estava fazendo engenharia lá, outros profissionais, outras pessoas fazendo design, administração, comunicação. A PUC é um centro de excelência em várias áreas. E a gente percebeu que, naquele momento, ao invés de você seguir uma carreira numa grande empresa, que muitos faziam, a gente tinha em mãos uma riqueza muito grande de possibilidades, da tecnologia, né? O mundo da internet. Tinha ali a internet comercial. Tinha ali seus 5, 6 anos, muitas empresas já tinham aparecido e desaparecido, mas as oportunidades estavam ali. Então, eu tive a oportunidade de estar próximo de professores, pesquisadores. César Salim estava nessa? Salim, cara. Salim, para mim, é um grande guru meu. Um abraço pro César. Né? Salim, eu sempre que eu posso, me pergunto quem teve grande influência, o Salim foi um deles, o Carlos Lucena, que hoje, né, é mérito da PUC, ele foi também muito fundamental nisso, porque ele criou um laboratório dentro da universidade com verbas da Lei do Bem para investir em empresas fundadas por estudantes. Então, naquele momento, eu tive a oportunidade de estar com o Salim, de estar com o Lucena, de estar com o professor Aranha também, que era um dos grandes líderes do Instituto Gênesis, e eles apresentaram para os estudantes e a gente falou assim, cara, eu poderia até ir para o mercado, mas eu acho que eu posso tentar trazer tudo aquilo que eu aprendi para cá. Então, eu aproveitei o final da minha graduação com o início do meu mestrado e com a proximidade da incubadora. Sua graduação foi em engenharia? Foi em engenharia. Tá. E o meu mestrado em ciência da computação. Com meus sócios na época, e a gente entendeu que tinha um setor ali, que era um setor que a PUC também era de excelência, que era a educação à distância. Que hoje é muito fácil, né? Hoje qualquer pessoa com acesso à internet consegue fazer um curso, seja um curso de inglês, um curso nessas grandes plataformas, né? Mas naquela época ainda era algo que precisava se pensar qual era a tecnologia, qual era o sistema por trás. Então a gente começou a trabalhar nessa área de educação à distância e gestão do conhecimento. E aquela minha empresa, que começou numa salinha do laboratório, que era o dobro dessa mesa aqui, né, eu e mais 2, virou a líder de educação corporativa no Brasil, fazendo fusões, né, tendo investimento de fundos, e em 2015 foi vendida para um grande grupo alemão. Então, aquela trajetória de empreendedorismo que surgiu dentro de uma universidade, para resolver um problema, ou aproveitar uma oportunidade que estava ali parecendo bem interessante, é a história de várias empresas, mas não é de todas. Então o Rio tem, para responder a pergunta, né? Porque eu me empolguei para contar a história da minha primeira empresa. História é o que é mais importante. Essa foi a minha primeira empresa, que se transformou na Afero, foi líder de educação corporativa no Brasil, chegou a ter, entre as 500 maiores empresas do Brasil, 252 como clientes. Então, dos 10 maiores bancos, a gente atendia 9, das 100 maiores empresas do Brasil, a gente atendia 51. Então, a gente fazia programas de educação corporativa, experiências de aprendizado usando tecnologia, inovação, gamificação. E eu via também várias outras empresas surgindo naquele cenário para aproveitar, por exemplo, a essência do Rio na energia, no petróleo. Então surgiram muitas empresas bacanas na área de petróleo, empresas surgindo na área de mobilidade, usando o que estava ali surgindo de telefones celulares. Hoje, a sementinha de uma das empresas que faz parte da empresa que tem o iFood, né, que está aí super em voga, também surgiu dentro da PUC. A própria Bemob, a M4U, que é uma das empresas que acabou dando origem a várias empresas na área de mobilidade, também surgiu dentro da PUC. Assim como outras empresas surgiram dentro da UFRJ, né, surgiram dentro de outras universidades. Então, essa excelência na formação de pessoas, para mim, é um dos pilares que faz o Rio ter essa diversidade de profissionais qualificados. A gente tem também, a gente sempre teve aqui no Rio uma economia muito pujante que ao longo dos últimos anos acabou tendo grandes perdas, né? A gente teve a presença da Petrobras, a presença da Vale, a presença de grandes instituições do Estado por
por a gente ter sido capital federal, que continuaram aqui e servidores públicos continuaram aqui. Mas a gente tem uma indústria de tecnologia muito forte, que não aparece tanto, né? Porque quando você fala de uma empresa B2C, ela aparece, que atende o cliente final, ela aparece muito. Mas o Rio tem muitas empresas de altíssima qualidade que atendem outras empresas que estão nos bastidores. Então eu tive essa oportunidade de estar imerso nesse mundo, de estar conectado com essas pessoas, de estar próximo da universidade com um programa de empreendedorismo, e essa também foi a alavanca de várias histórias. Mas tem muitas histórias aqui que não começaram dentro da universidade, que começaram na comunidade, que começaram de alguém que saiu dentro de uma grande empresa e que começou uma empreitada, enfim, dá pra gente falar bastante sobre isso. E então, as empresas escolhidas atuam em diversos setores, né? Isso. Tem algum setor em especial que o Rio tem mais vocação? O que você pôde ver dessa amostragem aí de Olha, projetos? vocação, na verdade, eu não sei se eu vou conseguir te dizer que há uma vocação especial, mas aqui na lista, né, se a gente olhar, a gente vai ver empresas de mobilidade, empresas de criptomoeda, edtechs, fintechs, empresas que trabalham com crowdfunding e grandes eventos, empresas de Lotex, né, porque a gente conseguiu ao longo dos últimos anos, e aí o trabalho do Bruno Ferguson, que acho que ele já teve aqui com você, que ele criou um hub de Lotex e Legaltex, que depois acabou, junto com outras pessoas, surgindo a B2L, né, que é a Associação Brasileira de Lotex e Legaltex, que tem ali como missão revolucionar o direito. Então, assim, a gente teve possibilidade de criação de várias empresas de Lotex e Legaltex aqui no Rio, por conta desse movimento, que eu não vou dizer que é individual dele, mas que ele foi um grande propulsor, até investindo em muitas delas. Empresas de comércio eletrônico, né, como o caso da Vtex, que eu já citei. Empresas ligadas ao mundo de energia, como a Volts, porque, que é a minha empresa, né, porque aqui a gente tem a presença de grandes grupos de energia. Então, o Grupo Energisa, ele atende, né, tem distribuidoras no Norte, no Nordeste, no Centro-Oeste, no Sudeste, mas a holding fica aqui no Rio. Então, a gente tem muita... É uma vocação múltipla. O que eu percebo que é comum de todas essas empresas é a qualidade do capital humano. Então, assim, não é uma área específica. São pessoas que foram formadas ou por grandes universidades, ou pela própria vida, pelo seu interesse, pela possibilidade que a gente teve recentemente de ter muitas pessoas investindo na formação. Então tem o caso, por exemplo, da Resília, né, do outro Bruno, né, que também é um cara sensacional, que saiu de um grande grupo educacional com uma missão de capacitar pessoas, principalmente pessoas das camadas carentes da população, para atuarem nesse mercado de tecnologia. Então, tem histórias de entregadores de aplicativos que fizeram o programa da Resília e que passaram a trabalhar na empresa mãe do aplicativo. Então, saíram da entrega para trabalhar na área de dados, no desenvolvimento. Então, a vocação do Rio, na verdade, não é uma área específica. Não é fintech, não é edtech, não é lotech, não é logtech, como o caso, por exemplo, da Eu Entrego, né, que é tecnologia para logística. É, na verdade, pessoas e grandes dores. E como essas pessoas, essas grandes dores, conseguem criar empresas inovadoras daqui para o mundo. E eu acho que a pandemia ajudou um pouco isso. Por quê? Porque antigamente eu acompanhei muitos colegas assim que saíram do Rio e foram para São Paulo para trabalhar no mercado financeiro, na indústria, ou até mesmo no cenário de tecnologia. Com a pandemia e com o crescimento do trabalho remoto, não que a empresa tenha que ser toda remota, mas eu costumo dizer que é remote friendly, né? Que hoje eu tenho profissionais altamente qualificados que estão sim no Rio, mas estão em mais de 40 cidades. Então eu posso ter a minha empresa no Rio. Eu lembro que você falou de um cara de Volta Redonda, cara feríssimo, né? Temos vários de Volta Redonda, né? Que eu até brinco, né? Que quando a gente começou a apresentar, uma vez eu estava apresentando no evento, aí eu falei, eu tenho até pessoas que trabalham em VR. Aí a pessoa achou que... Não, mas como é que esse cara que trabalha em realidade virtual... Eu falei, não, VR é Volta Redonda. Volta Redonda, Barra Mansa e tal. Então, profissionais que poderiam estar aqui no Rio para trabalhar numa empresa presencial, mas que estão em outras cidades próximas, porque a tecnologia permite, porque esse trabalho remoto permite, perto das suas famílias, porque os pais trabalhavam, né, por exemplo, na CSN, queriam ficar próximos da família. Então, tem várias histórias legais. Então, tentando responder, porque senão a gente... vocação de uma temática,
Tem algumas despontando. Eu acho que o Rio foi muito prolífico nesses últimos anos na parte de cripto e Web3. Apesar do setor de Web3 ter diminuído um pouco, a área de cripto ainda é uma área muito interessante. E aqui a gente tem a Hashdex e a Transfero, né? 2 casos que estão representados no livro, que são 2 casos de excelência, assim, a Hashdex, né, não precisa nem falar o quanto que ela está impactando o mundo de investimentos em criptomoedas, e a Transfero, que tem um trabalho muito bacana também nessa parte de transações, usando questões de blockchain e formação de profissionais para a área. E o Marlison teve aqui, né, Mr. Black, como ele gosta de se chamar, que também é uma história incrível. Legal, legal. Eu ia falar sobre essa coisa da mão de obra, você já adiantou um pouco, mas aí eu queria saber um pouco sobre a questão de a gente está bem servido e é suficiente, ou a gente já está tendo que buscar fora mesmo, fora do Rio, não é VR só. Fora sim. Eu acho que todo o setor de tecnologia, né, sofre com essa demanda alta, né, com essa carência de profissionais. Eu acho que é um trabalho que vem sendo feito, né, tem sido bem feito aqui pela cidade também. A gente tem visto várias iniciativas, até de formação de novas levas de profissionais, mas eu acho que as empresas têm um papel muito importante nisso. Não adianta só a gente colocar a responsabilidade no Estado, a responsabilidade nas universidades. Eu tenho visto muitos programas legais, e até é interessante porque dentro do livro tem o caso da Resília, que eu citei também, que é uma empresa que hoje faz com grandes outras empresas trabalhos de fomento de profissionais nessa área. Então, um profissional que não teve oportunidade de ter acesso a estudo de tecnologia, fazendo uma transição de carreira, né? Como não está no livro, mas tem o caso da Serra Tech, que também é parceira nossa, né? Ou o Rio Pomba Valley, que é do nosso grupo, que é lá em Cataguases, né? Então, você tem programas, por exemplo, lá em Cataguases, o Rio Pomba Valley, que é para formar profissionais de tecnologia. Você aí na Serra Tech, que é na Serra do Rio de Janeiro, que também forma profissionais de tecnologia. E você tem programas aqui no Rio de Janeiro, tanto com a Resília, quanto até com a própria prefeitura, né, com a autoridade pública, formando profissionais, investindo na formação de profissionais. E tem coisas muito legais, acho que assim, a gente teve o Dia Internacional da Mulher recentemente, né? Eu acho que uma coisa que a gente até estava discutindo na manhã desse dia foi o quanto que a gente pode também fazer, promover a inclusão de mulheres e de pessoas que vêm de famílias mais carentes nesse setor. Porque se a gente reclama da escassez, por que não investir na formação de pessoas que não tiveram essa oportunidade? Eu lembro, eu tenho uma filha, né? E minha filha gosta de futebol, gosta de tecnologia, falava que queria ser engenheira, agora ela tá, porque a gente tá fazendo obra lá em casa, então ela se apaixonou por arquitetura, mas ela tem 11 anos, então isso vai mudar bastante ainda. Né? E que eu falei, né? Cheguei e falei pros professores e tal, por favor, eu sei que não é a escola, é super humanista, progressista, pluralista, né? Por favor, em nenhum momento digam nada que possam parecer para Isabela que uma área de tecnologia, de engenharia, não é uma área para meninas, porque eu sei que minha mãe ouviu isso. Minha mãe é professora, tem o maior orgulho da carreira que ela escolheu. Mas muitas meninas hoje que estão na área de tecnologia falam, poxa, eu ouvia lá atrás, quando eu comecei a falar de, eu quero fazer engenharia, eu quero fazer desenvolvimento, assim, poxa, mas isso é uma carreira muito masculina, né? Essa carreira que tem muitos homens. Imagina que a gente é capaz de dobrar a quantidade de profissionais, porque eu vejo hoje, eu tenho lá no nosso time muitas mulheres talentosas na área. Então aproveitei aqui também para falar um pouco, né, da recenticidade aí do dia, né? Formar pessoas em transição de carreira, formar pessoas que não tiveram oportunidade, formar mulheres, né, e pessoas de todas as cores, para que a gente possa ter mais abundância de profissionais nessa área, que eu costumo dizer, para mim é uma das áreas mais democráticas e que permitem a maior mobilidade social, a área de tecnologia. Porque você hoje, com 6 meses a 1 ano de uma boa formação de tecnologia, você pode trabalhar numa empresa e começar assumindo responsabilidades mais básicas e com o tempo aprendendo a desenvolver. É diferente de uma carreira de medicina, de advogado, de engenharia, que você precisa ali dos 5 anos, 6 anos, 7 anos, 10 anos para formar um profissional que está licenciado para exercer a profissão. Na área de tecnologia, tanto online quanto em programas desse tipo, você consegue formar. Então, e o Rio tem
tem sido muito prolífico nisso, tem conseguido atrair as pessoas. E aí tem o segundo fator, que muitas pessoas saíam do Rio a contragosto. Iam para outras cidades tentar uma carreira que podem continuar no Rio hoje. Trabalhando, às vezes, eu tenho profissionais que eu conheço que trabalham para empresas no exterior, moram no Rio e trabalham para Londres, trabalham para Alemanha, trabalham para os Estados Unidos, trabalham para Portugal, né? Porque a tecnologia permite isso. Mas eu quero que a gente forme profissionais para trabalhar nessas empresas cariocas também e que estão impactando o mundo. Sobre essas coisas que você falou, importantíssimas, a gente tem um programa especificamente sobre mulheres e tecnologia que fica muito claro como a gente poderia, como você falou, no mínimo dobrar, caso isso fosse melhor atendido, né, fosse dado uma atenção, porque, enfim, não tem porquê, já está mais do que na hora, né, de a gente mudar os números de homens e mulheres trabalhando com tecnologia, que ainda é muito diferente. Né? E aí, você me permite, a gente tem 3 casos muito legais aqui, de 3 mulheres, e a gente fez questão, né, assim, as pessoas às vezes quando falam sobre empresas, falam assim, tive dificuldade de achar, né, casos de mulheres empreendedoras. Procurou mal, porque tem. Né? Para sair num livro com 14, 15 casos, certamente você consegue 3, 4, 5, até 15 casos, se você quiser. Mas eu escolhi 3 que são bem legais, né? Como, por exemplo, a Faz Game, né, da Carla Zeltzer, que tem um trabalho também de gamificação, de educação, que ela também, eu conheci na PUC há algum tempo atrás, e ela já ganhou prêmio com a empresa. A gente tem o caso da Maria Flávia, da Mobis, quem vive aqui no Rio já deve ter visto os carros Uber ou 99 com telas no teto. Maria Flávia, poxa, eu tive o prazer de trabalhar com ela na Afero, e depois, quando ela saiu, ela foi fundadora, né, junto com o Fábio Barcelos e com o outro sócio, né, da Mobis, e, cara, ela é uma pessoa sensacional, assim, super criativa, inovadora e que empreendeu, né? E a gente tem o caso da Tainá, que é da Future Law, que também trabalha, é uma edtech voltada para o mundo do direito, dentro desse mundo do direito. Então são 3 casos muito bacanas que trazem um pouco, né, de que esse empreendedorismo feminino em tecnologia é possível. E você vai falar, é igual o empreendedor homem? Para começar, o homem não é igual ao empreendedor homem, né? Eu sou bem diferente, sei lá, do Chicão, que foi meu sócio, né, do Otávio, da Gabriel, do Marcelo Sampaio, da Hashdex, e eu sou diferente delas, elas são diferentes entre si. Então, cada empreendedor, cada empreendedora tem essa questão única. A única coisa que é similar em todas é esse desejo de impactar, né? É desejo de criar algo que vai ser útil, porque empreender é isso, né? Legal. Então, vamos falar sobre empreendedorismo, que é onde você já milita há muito tempo, né? É uma área que é a sua área, né? Você é um cara, eu vejo você também com grande influência da educação, né? Teu pai também é professor, sim, né? Sim, então, meu pai e minha mãe. Então você realmente herdou esse DNA aí, tá bem presente. Mas vamos falar então lá de trás, quando você começou ali no Gênesis, na PUC, e hoje, que a gente já está com o tempo um pouco estourado, mas eu quero que você seja bastante tranquilo para falar em relação ao tempo da diferença do ambiente que você viveu, né? E o ambiente hoje, para quem está começando, o que mudou? Espero que tenha mudado muita coisa para melhor, né? Mudou para melhor. Nos últimos 3 anos, a gente teve mudanças que não para melhor ou para pior, mas foram mudanças de filosofia no mundo do empreendedorismo. Mas quando eu comecei, nos anos 2000, a gente tinha acabado de vivenciar a bolha.com, né? Que você deve lembrar muito bem, sim, mas os mais jovens aí não necessariamente lembram. A gente teve muito otimismo, né, no mundo com o que a internet ia viabilizar, grandes investimentos em empresas de internet naquela época, mas essa que era a questão, né? Eram empresas de internet. Então, e hoje a gente fala muito assim, tá, mas
qual é o problema que você está resolvendo, né? Qual é o grande porquê que você está resolvendo, ou o seu como tem um grande diferencial. Então, assim, o Eric Asher da Monax, né, quando ele, que foi uma das investidoras da Abyss Capital, que é uma das empresas que eu sou sócio, e de várias outras empresas que despontaram, ele falou, cara, naquele período era quase como se fosse um inverno nuclear do empreendedorismo, do investimento em empreendedorismo tecnológico. Mas naquele momento, o que a gente tinha? Ou a gente ia... Eu ia seguir o sonho da minha mãe, que era trabalhar numa grande empresa ou fazer um concurso, porque filho de professores. Meus pais escolheram impactar e não escolheram ficar ricos, né? Meu pai é um cara extremamente inteligente, minha mãe é uma pessoa super inteligente, competente também, mas eles escolheram educação. Educação pública. Meu pai foi professor do Estado durante anos, se aposentou, fez concurso de novo, passou em primeiro lugar e hoje é professor do município, na escola na Rocinha, né, que também é muito ligado à ginásio experimental, né, de tecnologias. Ele estava me mostrando super feliz ontem que eles vão ter treinamento de maker, legal, né, de plataforma, mesa de corte e tal. E meu pai tem 74 anos e tá, né, eu não sei a melhor palavra, mas tá puto porque 75 tem a expulsória, né, que ele vai ter que se aposentar. Ele não quer continuar trabalhando, formando gente ali. Então sempre vi na minha casa muito essa coisa do resolver problemas. Resolver problemas. Meu avô... chegou aqui, né, refugiado, empreendeu, porque era a única coisa que ele podia fazer, então empreender e educação sempre foram duas coisas que eu respirei dentro de casa. E dentro da PUC, eu via os amigos indo para bancos, né, para grandes empresas, e se não fosse a oportunidade do laboratório dentro do departamento de informática do Instituto Gênesis, talvez eu tivesse seguido por esse caminho. Então, não era assim, eu tinha essa semente dentro de mim e eu queria empreender qualquer que fosse o custo. Não. Teve um ambiente, teve o contexto, apesar do inverno nuclear de empreendedorismo. Assim, não, gente, olha, empresas boas que resolvam bons problemas, a gente tem aqui o Instituto Gênesis para apoiar esse surgimento. E dessa época surgiram várias empresas sensacionais, né? Não só a Milestone, que virou a Fero, a M4U, que depois deu origem à Bemob, né? Teve a Pipeway, que foi adquirida por alguma empresa de petróleo, agora, né, teve a Barreira Ativa, que também era ligada a controlar vazamento de petróleo, teve a Mind, teve um monte de empresa bacana que surgiu dessa época. Passa aí 10 anos, 20 anos, entre 10 e 20 começou a aparecer essa questão dos grandes fundos de venture capital. Eu fiquei 10 anos com a Fero sem receber um centavo de investimento. A gente foi receber o primeiro investimento em 2010. A empresa surgiu em 2000. Né? E já foi um fundo de private equity, não foi um fundo de venture capital, né? que investe em empresas nascentes. Vocês já estavam andando bem, né? Mas ali 2010, 2015, começaram a surgir esses fundos, né? Então você tinha a Monax, a Redpoint, vários outros fundos, e você começa a ver que aquilo que era um caso em 1 milhão, começou a ser assim, não, cara, se você não empreender vai ser um desperdício. Né? Lá atrás era o contrário. Não, se você empreender, vai ser um desperdício, porque você podia fazer uma grande carreira numa empresa, num banco, ganhar, né, um bom dinheiro e tal. Então, isso começou a mudar um pouco a cultura, os programas de empreendedorismo começaram a fazer parte da grade das empresas. Hoje a PUC tem um programa de formação de empreendedorismo de excelência. E eu já vi várias outras empresas, né, várias outras universidades, né, a Estácio tinha um programa de empreendedorismo, várias outras tinham. Então, o empreendedorismo passou a fazer parte. Deixou de ser um bicho estranho e passou a fazer parte. E quando você tem o surgimento da internet de maneira mais mainstream, digamos assim, né, hoje, para eu criar o meu primeiro site, eu tinha que escrever o site, eu tinha que encontrar um provedor, hoje você pega uma plataforma, né, Wix da vida, você monta o site em 15 minutos, usando template. Hoje você pega uma ferramenta de inteligência artificial, você faz o seu logo. Não, contratem bons designers, tá? Valorize. Mas você faz se você quiser. Eu tive que contratar designer, eu tive que contratar provedor para o site. Então, hoje, não é que seja mais fácil lançar uma empresa, mas várias das barreiras que a gente tinha lá atrás, você já tem ferramentas, plataformas, modelos, contabilidade. Você tem várias startups de contabilidade, vários sistemas ERPs no modelo SaaS. Então, não ficou mais fácil, os desafios são outros, mas aquilo que tirava seu tempo lá atrás, hoje não tira. E o mercado está vendo isso. O que foi a última mudança? A gente teve uma leva de investimento em startups, que era o seguinte, cresce e depois a gente vê. O importante é o crescimento rápido. Primeiro as pessoas, depois o dinheiro, e com o dinheiro você vai ter que ter centenas de milhares, milhões de clientes, mesmo que
o modelo inicial. Tô caricaturando. Claro que você tem investidores e investidores. Tem investidores que já perguntam, não, mas como é que você vai ganhar dinheiro? Né? Que já perguntavam. Hoje todos perguntam como é que você vai ganhar dinheiro, mas lá atrás como é que você vai crescer? Você sabe como você vai ganhar dinheiro lá na frente? Ah, sei, então tá bom, então vamos crescer. Cara, depois dos últimos 2, 3 anos, isso deixou de ser a regra. Hoje os investidores olham e veem como é que é teu plano, se ele é sustentável, se você tem unit economics, né? Se a venda de cada unidade daquele produto, daquele serviço para de pé, se o seu custo de aquisição do cliente é compatível com o valor que o seu cliente vai dar no tempo. Então, as regras mudaram, a filosofia mudou. Para melhor ou para pior? Eu, sinceramente, acho para melhor. Né? Porque é muito ruim você ver a empresa crescendo, chega num ponto que ela não consegue mais captar porque não está sabendo explicar como gera dinheiro, ela tem que fazer um layoff. Então é melhor você ter menos empresas sendo investidas, mas com mais fundamentos. Né? Porque, para terminar, você acabava nesse modelo de crescer, inflacionando o mercado, não só pelos talentos, que é legal as pessoas ganhando bem, né? Mas para fazer um anúncio, para contratar um escritório, Cara, tava tudo inflacionado. Por quê? Porque é aquela abundância de recursos. Hoje é mais difícil você captar, mas se você capta, significa que você tem um plano mais sólido, um plano mais sustentável e que a sua chance de ser bem sucedido naquela empreitada é maior. Legal. Podia continuar horas aqui, mas a gente tem que terminar. Mas esse foi o pré-lançamento do livro Made in Rio, que foi organizado pelo Daniel Orlean. Fala um pouco mais, vai ter lançamento? Já tem alguma data? A gente está prevendo o lançamento, né, agora para o dia 26 de março. Depois vou pedir, a gente publica aí nas redes sociais a data direitinho, né? Estamos dependendo só da impressão final, já estamos com todos os textos. Livraria já tem lugar, né? Isso, Livraria isso. Da Travessa no Leblon, no Shopping Leblon. Tá. Né? Esperamos que a gente confirme aí essa data, porque depende agora da gráfica, né? Que está terminando a produção do livro, mas os textos todos prontos, né? Meu parceiro Guilherme Tolomei, o Fábio também, que foi responsável pela escrita final de todas as entrevistas, né, que foram feitas por um time muito legal, muito, muito talentoso, e todos os empreendedores e empreendedoras. Então, confirmando essa data aí, espero tudo certo, né, tem tudo para dar certo, a gente está lançando e depois a gente faz vários outros lançamentos online e tal, né, do livro. E te agradecer pela oportunidade de falar. É sempre muito bom falar do Rio, sempre muito bom falar de empreendedorismo. O Rio é tech, né? O Rio é tech, é isso aí. O Rio é tech, da inovação. O Rio é empreendedor. É isso aí. Muito bom ter o Daniel Orlean aqui. Eu vejo vocês na próxima edição aqui de O Rio é Tech e vamos ficar de olho no lançamento desse super apanhado aí de empreendedorismo Made in Rio.